noite, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo em TV, já tvdeveja.com. Se este programa começou e eu estava aqui, olhando para baixo, é porque eu estou tuitando, eu e meus tuiteiros, sempre conversando aqui. E hoje, quinta-feira, é dia dele, nosso historiador, colunista e, de vez em quando, personal de moda, de estilo, Marco Antônio Villa. Tudo bem, Villa? Ótimo, tudo ótimo. Villa, o cenário é catastrófico, tanto político quanto econômico. Então vamos lá. Politicamente, as estruturas estão abaladas, as relações com o Congresso estão uma baderna, Planalto e Congresso não se conversam, há um abismo institucional no Brasil. A presidente Dilma tem dois pés esquerdos para tentar se aproximar do Congresso Nacional. Ela já não tem a Câmara dos Deputados na mão de Eduardo Cunha do PMDB, que tem colocado uma derrota atrás da outra para a turma do PT. Do outro lado, no Senado, a coisa não vai muito bem também. O Renan Calheiros, que sempre foi um fiel escudeiro da presidente Dilma, já não é tão fiel escudeiro assim. Aliás, essa semana ele apareceu de mãozinhas dadas com Aécio Neves, que é do PSDB. Voltando para a Câmara, CPI da Petrobras, hoje, primeira reunião, confusão danada, PSOL e PT tentam se organizar e montar uma histeria para intimidar o presidente Hugo Motta, ele que é do PMDB da Paraíba, partido de Eduardo Cunha, e Hugo Motta bate na mesa e diz aqui, ó, na minha terra homem não leva grito. Foi bonito de ver, minha gente. Aliás, amanhã cedinho tem uma entrevista com o Hugo Motta aqui em tvdeveja.com. Na economia, dólar disparando, recessão batendo a porta, uma desaceleração da atividade econômica, indústria recuando, desemprego aumentando, a questão do comércio também recuando, a presidente Dilma tentando fazer o ajuste fiscal de Joaquim Levy, mas para isso precisa do Congresso, o Congresso que ela mesma afastou do Planalto. Marco Antônio Villa, ufa. Tá parecendo narração de jogo de futebol. É verdade, é verdade. Não sei como é que eu lembro de tanta coisa, porque é tanta bobagem somada que não dá... E é inacreditável, é uma situação, olha, sinceramente, nunca vista na história da República. Não é vista recentemente ou de meio século para cá. Na história da República, eu simplesmente não conheço nenhum momento como esse, em que em 2 meses de presidência tenha um acúmulo de tensões políticas entre o Executivo e o Legislativo e, por outro lado, uma situação econômica tão difícil como nós estamos vivendo. Uma presidente impopular, uma economia desgovernada, e nós estamos assistindo, você sintetizou muito bem, a inflação que não para de subir, basta quem vai à feira, quem vai ao supermercado, o dólar passando da barreira dos R$3, portanto é uma situação gravíssima. E o pior é que no meio dessa situação em que você não tem articulação política entre o Palácio do Planalto e o Congresso, onde o Palácio do Planalto hoje tem cerca de 1/3, no máximo, de votos garantidos na Câmara dos Deputados, por exemplo, tal. Uma MP, como você mesmo lembrou, foi devolvida e era uma MP considerada fundamental para o governo, mas o governo quer legislar em nome do Congresso e foi muito bem colocado pelo presidente do Senado e do Congresso Nacional, Renan Calheiros, que esse é o papel do Congresso, não é um papel do Executivo tal. Então, uma CPI que é criada e a estratégia do PT era controlar o quê? A relatoria e enterrar a CPI. Caiu do cavalo, porque foram criadas 4 sub-relatorias e que vão retirar, portanto, esse monopólio de querer sepultar a CPI, que é o que queria o Partido dos Trabalhadores, vai perder dessa vez. Portanto, esse conjunto e mais a lista, que agora é do Theory, era do Janot, a ex-lista do Janot, a lista do Theory, que até amanhã nós queremos saber, porque não é possível, na situação grave que nós vivemos, o STF, o ministro Theory, esconder a lista do povo brasileiro. Quer dizer, isso é intolerável. E eu tinha certeza que o Janot ia escolher algumas pessoas só, não ia colocar todo mundo. Quando eu disse aqui, olha, eu estou de olho no Janot, nós estamos de olho no Janot, porque eu sabia que no fim a acusação é fundamentalmente política, e aí escolheu alguns, não colocou a presidente Dilma, que está envolvida sim, e aquele outro senhor, o ex-presidente Lula, esse sim, que nós sabemos, todo mundo sabe o seu envolvimento com o Petrolão e que já foi dito, inclusive por Alberto Iosif, que é da participação dos dois no Petrolão, como é sabido, já desde o final do ano passado, e por outro lado, o Theory agora não pode esconder essa lista. E lembrar que, no caso da acusação de Cunha e de Renan, eles não podem ser apreciados pela segunda turma. Eles deverão ser apreciados pelo plenário do STF. Portanto, é um cenário de enorme confusão e a presidente perdida, escondida. Diz que agora vai fazer um discurso no Dia Internacional da Mulher, vai falar umas abobras,
O João Santana prepara um texto, vem o cabeleireiro e tal, isso não muda. O Lula, aquela liderança enorme, desapareceu. O ato da semana passada mostrou claramente isso, um ato que só tinha velhos, ideias velhas também, 500 pessoas, tinha mais entidades assinando do que pessoas presentes, o discurso dele foi desastroso. Em suma, nós vivemos, portanto, um cenário de turbulência. O domingo que vem, no dia 15, não esse ou outro, o próximo domingo, passeatas por todo o Brasil e vão ser cada vez engrossadas ainda mais. O PT quer responder na sexta-feira, alguns desautorizam as passeatas organizadas pelo PT e pela CUT no dia 13. Portanto, é um cenário muito complexo e que eu acho que ninguém quer uma tensão dessa. Evidentemente que isso não interessa para o país. Isso foi criado pelo PT, por uma gestão econômica desastrosa que destruiu a economia brasileira. Não há na história do Brasil um quadriênio presidencial com crescimento tão baixo do PIB como esse. E agora nós estamos pagando a conta ainda, teremos recessão esse ano, como provavelmente tivemos em 2014, pois as contas não são fechadas. Portanto, nesse cenário, a presidente não sabe o que fazer. De um lado, se coloca a questão do impeachment, que sabemos que não vai ser via STF, tal qual imaginávamos também que isso fosse ocorrer. Mas depois de hoje eu não sei não, porque a CPI da Petrobras... Aí mudou, ou seja, quando você transfere isso para a questão política, sai do STF, atravessa para os seus poderes, vai para a Câmara dos Deputados, ali essa questão vai ser colocada, porque vai aparecer o Abreu e Lula, vai aparecer Passa Dilma, em suma, ali tem as pegadas tanto do criador como da criatura, portanto, vai ser uma situação extremamente difícil e ela não sabe o que fazer. Eu, essa semana, inclusive, em alguns comentários, eu destaquei, Joyce, que teria de encontrar uma saída, presidente. Ela poderia encontrar uma saída. Você acha que a Dilma, se não for empichada, ela pode renunciar? A saída seria a renúncia. A renúncia é a saída melhor para todo mundo, melhor para o Brasil, evitaria intensificar ainda mais as tensões sociais, porque o Lula joga com as tensões. O Lula quer jogar brasileiro contra brasileiro, classe contra classe, região contra região. Ele quer cadáveres, ele sonha em obter cadáveres. Ele sabe que para o seu projeto criminoso de poder, ele tem de criar o conflito na rua, ele não vive sem conflito tal. Agora, para os brasileiros, que ele não é um brasileiro, né, para ele, eu sempre digo, a bandeira é um simples pedaço de pano e para nós é parte do nosso corpo, ele é um traidor, ele cometeu crimes de lesa pátria, né, o que ele fez com a Petrobras, isso é muito claro. Portanto, no caso do Lula, para deixar bem claro, ele joga com impasse. Agora, e a crise econômica ele imputa a criatura, ou seja, a Dilma. Se ela tiver um momento de sanidade, pensar nela e no Brasil, que seria importante ela pensar nos dois, o destino dela, a renúncia seria a melhor saída. Ou seja, ela diminui as tensões, nós podemos encontrar uma solução política, o país pode encontrar uma solução política e rapidamente também uma solução econômica. Diminuiria o impasse, voltaria a ter confiança na economia e o país poderia, não esse ano, porque esse ano vai ser muito difícil recuperar, mas poderia se recuperar ano que vem. E a renúncia é um ato de grandeza, por isso que eu imploro, a presidente, que ela tivesse esse ato de grandeza, desenhar essa situação. Ela não tem apoio nem do PT. O PT nunca a considerou um petista. Ela passou 20 anos no PDT, como é sabido. Portanto, e ela está sendo usada pelo seu criador, né? O seu criador está explorando a criatura. É um momento que a criatura tem de se libertar. Mas largar o osso, Vila. Você acha que a presidente da República vai largar o osso? Aí que é um momento que nós temos momentos de crise no Brasil e tivemos muitas na República, por exemplo, a crise de 54, 55, 61, 64, crises mais recentes como em 1992. Aí que qual é a saída? Porque nós estamos chegando no momento, Joyce, de um impasse que você não encontra saída. O meu temor é nós não termos saídas, criar uma situação de equilíbrio do impasse, que a gente, nem a presidente sai e nem ela pode governar, porque ela não tem base parlamentar. Essa que é a grande questão, e não pode sair às ruas. Ela não tem base parlamentar, a economia ruindo, e ela vai ser uma espécie de Assad na presidência brasileira. Vai lembrar o Assad da Síria. Quer dizer, vai ter uma ruína, mas ela continua formalmente como presidente. Por outro lado, a possibilidade de uma saída com renúncia seria a melhor solução. Ela renunciaria à presidência da República, né, garantiria o seu lugar na história, tentaria mostrar que ela não tem nada a ver com esses escândalos. Provavelmente, grande parte disso deve-se, como se sabe, ao seu criador, que montou todo esse esquema, esse projeto criminoso de poder com os marginais. Eu gosto sempre de usar a expressão do Celso de Mello, entende reforçar, e a cada vez mais. E nesse momento, seria uma saída política para o país. Assumiria o vice-presidente, nós teríamos uma outra articulação política no Congresso Nacional e buscaríamos encontrar uma solução econômica para o país. Ou seja, e começaríamos a pensar uma coisa que me parece central.
O presidencialismo, ele produz tensões, ele produz crises. E qualquer crise no presidencialismo é como nós estamos dizendo, com enorme desgaste para o país. Um outro sistema, se fosse um regime parlamentarista, com absoluta certeza, a Dilma não estaria na presidência, por exemplo, como primeiro-ministro. Uma declaração, inclusive, que o Geraldo Alckmin, né, numa entrevista, deu essa semana. Sim, sim. Se foi fosse, para nós lá, nós estamos lá. Não haveria qualquer chance de Dilma Rousseff se manter do jeito que está. Já teria trocado há muito tempo de presidente. Teria trocado muito tempo de presidente. Ou seja, nós, portanto, estamos vivendo um impasse. Eu acho que a angústia que dá para todos é nessa gravidade. Quer dizer, quando o dólar hoje disparou dessa forma, e a questão é o seguinte, é uma barreira psicológica. Se você passou de 3, agora vai. Agora vai. E vai até onde? Aí vem o otimista e diz assim, é bom que barateia as exportações brasileiras, ganha mercado. Calma, cara, não é assim. Você tem de ver o outro lado, o encarecimento das importações, o aumento em reais da dívida externa, etc. É bom para quem planta soja, e olha claro, lá. Então então é uma bobagem. Então é uma situação realmente, e é um referencial. Por outro lado, a Petrobras continua vivendo a sua crise, ela tirou aquele senhor do Banco do Brasil, Aldemir Hello Bendini, como ele é conhecido lá. Esse senhor foi para lá. O que ele fez até agora, Petrobras? Não vimos uma notícia dele, uma ação administrativa no momento mais grave da história da antiga maior companhia brasileira, que não é mais tal. Portanto, nesse cenário em que você olha bancos, empresas estatais, não encontra saída, cadê os ministros? Veja a situação, Joyce, 39 ministros, quantos é que aparecem? Quantos é que vocês que nos assistem viram eles falando sobre qualquer assunto tal? Não há ministério, é um ministério fantasma, uma presidente zumbi, que é uma presidente que hoje é um nada. Ela é um acidente da história, né? Ela é um nada. Então ela pode ao menos garantir um papel na história, que é a renúncia. A renúncia é uma saída negociada, em que ela entrega o poder ao vice, volta para a sua vida privada e o Brasil busca encontrar uma solução. Eu sei que isso é uma coisa complexa, eu sei que eu não estou no conto da carochinha, acreditando em Papai Noel, etc. tal, mas seria o melhor para o país, senão o que nós teremos, caso isso não ocorra. A 15 de março vai ser uma ação de massa. Muito. Vai ter de massa, vai ser... A tensão vai aumentar. Porque a lista, finalmente nós vamos conhecer a lista do Janot, vai ser uma lentidão, a investigação não é nem indiciamento, investigação. Por outro lado, a CPI vai revelar fatos tenebrosos e sempre vai ter depoimentos surpreendentes. Lembra-se de 1992, apareceu o motorista, Heriberto, e a história do Brasil mudou. Então, e ali vai vir o Pedro Barusco. Terça-feira, está marcado. Olha, eu estou aguardando essa informação, então, mas aí eu não aguento. Você me provoca, Vila. Assim não tem jeito. Era para eu guardar essa informação para amanhã, gente. Era para amanhã cedinho, mas aí o Vila me provoca. Terça-feira, Pedro Barusco estará lá, bem bonitinho, na CPI da Petrobras. O convite foi feito. Claro, depende de uma autorização da Justiça, porque ele está em casa, mas de qualquer sorte não é só um convite, é uma convocação. A CPI tem poder de polícia, então Pedro Barusco deve estar lá na CPI da Petrobras para abrir o bico. Se ele já falou que o PT levou 200 milhões de propina, já devolveu 100 milhões de dólares, olha, é só apertar um pouquinho que ele fala mais. Fala mais. E aí fica incontrolável, porque ele começa a falar... Você vai ter todos os parlamentares que participam, vão estar colocando questões. Você não consegue controlar. Esse homem, o Pedro Barusco, é o homem dos 97 milhões de dólares, que ele da delação premiada, fora tudo que ele já disse do conduto que passou por ele e financiou o PT, campanhas eleitorais, inclusive a de 2014. Portanto, configura crime e aí envolve a questão direta do mandato da presidente. Então, o meu, quer dizer, não é o meu temor, eu espero que isso vai acontecer, isso é inevitável pelo que nós sabemos, é que a CPI vai ainda abrir mais essas entranhas da Petrobras e pode até chegar ao setor elétrico, a outros setores do governo, como se sabe, né? E mais o que está na 13ª Vara Federal lá do Paraná e mais o que está no STF. Ou seja, nós teremos um país paralisado. Claro que é bom abrir as entranhas, destruir a corrupção, essa república carcomida, fundar sobre novas bases da república. Ninguém discorda. Porém, nós vamos ter efeitos econômicos severos. A melhor saída não é parar a investigação da corrupção. Claro que não. É a primeira mandatária, a chefe de Estado e de governo, ter uma atitude de grandeza. E a atitude de grandeza é a renúncia. Muito bem, estou conversando aqui com o Marco Antônio Villa, historiador, nosso colunista, e sobre esse grande impasse de Dilma Rousseff. Quer dizer, aguardar o que pode acontecer, que é o impeachment, e se não acontecer, por conta de tudo que está sendo levantado pelo Procurador-Geral da República e que agora está nas mãos lá do Supremo, esses dados podem ser levantados, claro, pela CPI da Petrobras. Eu conversei hoje, agora há poucos minutos,
com o presidente da CPI da Petrobras, deputado Hugo Mota. Essa entrevista você vai acompanhar amanhã de manhã aqui em TVeja, tvdeveja.com. E ele disse o seguinte, Vila, a CPI vai investigar Dilma e Lula. Não tem conversa. Então. Se o senhor procurador acha que não tem motivação para investigar Dilma e Lula, a CPI acha que tem e vai investigar. E vai investigar. Aí você imagina, Joyce, quando você entra nesse campo, ou seja, a gente tem de seguir o caminho do dinheiro, né? Assim como o juiz Sérgio Moro falou, bem, você vai seguir no caminho do dinheiro, você chega em quem? E o caminho do dinheiro chega-se a Luiz Inácio Lula da Silva. É inevitável, né? Inevitável. Olha a situação que o país vai passar, né? E, por outro lado, tem um fator muito positivo que nós estamos vivendo, que é a mobilização política da população brasileira. Aquela história que o brasileiro não gosta de política, isso acabou. O brasileiro gosta de política, basta acompanhar as redes sociais, os debates que tem, a mobilização, as pessoas na rua falam de política, falam em todo lugar, eu encontro as pessoas, todo mundo quer discutir política. Quer dizer, há um enorme... Nós nunca tivemos, na história desse país, um interesse tão grande por política como temos agora. Portanto, nesse cenário de uma politização intensa da população, a impopularidade da presidente chegou a um limite. Basta fazer uma nova pesquisa da Datafolha, você vai ver o resultado que vai encontrar. Se era 44% de ruim péssimo no conjunto do Brasil, certamente o resultado é maior agora. Como a CPI, com o processo no STF, um governo que não governa, ela que não tem partido, porque o partido diz que é contra, por exemplo, a questão de uma série de medidas trabalhistas que ela encaminhou de reforma da legislação trabalhista e tal. Por outro lado, uma MP, o Renan pega, com razão, devolve, porque afinal, quem trata de fazer uma mini reforma tributária por MP é piada. Portanto, nós temos um cenário de uma rebelião congressual, um isolamento do executivo, uma impopularidade frente à população, um processo na Suprema Corte. Não há na história do Brasil nenhum momento com essa complexidade. A crise de 54, o atentado à Rua Toneleiro, no Rio de Janeiro, na noite de 5 de agosto, na madrugada de 5 de agosto, era um fato que envolvia a guarda presidencial, alguns interesses muito pequenos. A crise de 64 é uma crise que, em relação ao que nós estamos vendo agora, ela é muito menor, né? Porque agora você tem uma crise que se espalha pelos três poderes e tal. E um momento em que o Brasil é um país urbano, numa outra situação, que na época o Brasil ainda era um país rural, em 64 e tal. A crise de 92 foi uma crise entre um presidente isolado contra o conjunto do país, que não tinha partido, aquele presidente, Perreno era uma piada, né? Não tinha mais base congressual, teve recessão em 90, teve recessão em 92 e em 91 o Brasil cresceu 1%. Ele tinha descontentamento que ia do empresariado até o sindicalismo e tal. Portanto, essa situação que nós estamos vendo agora, ela é mais grave, muito mais grave, porque de um lado você tem esse quadro e de outro você tem um grupo que se entrou na estrutura de Estado, esse projeto criminoso, controla essa estrutura de Estado e que não vai querer sair pelo meio democrático, constitucional e legal. E ele já anunciou, o chefe dessa quadrilha. Se for necessário, eu coloco o exército do MST na rua. O chefe desse projeto criminoso deixou bem claro isso na semana passada. Portanto, nesse desenho... Hoje mesmo a turma do MST destruiu... É uma coisa inacreditável. Não, uma coisa inacreditável. Gente, é pesquisa. Sim. Né? A mulherada ali, as meninas de Stedley, o povo do movimento sem terra, sem teto, sem eira nem beira, sei lá o quê, foi lá e destruiu mudas e mais mudas, um processo ali de muita pesquisa, simplesmente para comemorar o Dia da Mulher. É um negócio não é um negócio inacreditável, quer dizer, um país sem lei, onde já se viu tal. Então, portanto, numa situação dessa, esse grupo que está no poder, encastelado, e que lucra, e que ganha muito dinheiro, e que desviou bilhões, não é só milhões, grande parte depositado no exterior, e a CPI vai rastrear. Aí já falaram em contratar as empresas. Sim, tem uma subrelatoria para isso. É isso. Então você imagina, na hora que você começa a rastrear, aí vai ser interessante. Porque como o presidente falou, você acha que quem roubou, o que roubou, colocou o dinheiro no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica? Claro. Tá lá fora. Tá lá fora. E aí, ao fazer esse rastreamento, seguindo o dinheiro, como diz o juiz Sérgio Moro, você tem de seguir o dinheiro. Esse é o caminho. Aí você vai chegar no chefe e tal. Ou seja, nesse cenário, esse grupo vai fazer tudo. Vai tentar sabotar a manifestação do domingo, no dia 15. Vai criar uma relação de tensão. Vai ameaçar os adversários. Eu até escrevi um artigo no Globo nessa semana deixando isso bem claro. E vai buscar cadáveres. O chefe da quadrilha tem por princípio não ter princípio.
Ele é um acidente, um trágico acidente na história do Brasil. E ele vai fazer tudo para manter os quadrilheiros sob a sua chefia no interior do aparelho de Estado. Se for necessário sabotar, eles sabotam. Se for preciso achar um cadáver, eles vão achar. Portanto, nós teremos esse cenário de tensão. Eu sugiro que a gente possa fazer um atalho para impedir essa radicalização e destruir o projeto criminoso desse chefe da quadrilha, já bastante conhecido de todos os brasileiros tal. E aí o caminho, volto a dizer, de você buscar uma solução via presidente, que ela se liberte do seu criador, alguma vez ela possa ter vontade própria. Ela sabe que o Lula vai estar contra ela, vai imputar a ela a derrota do governo. O PT é contra ela. Ela não tem base no Congresso. Ela está absolutamente isolada. Ela está encastelada na Versalhes brasileira, que é o Palácio do Planalto, sem nós termos uma Bastilha. Aqui não há. Portanto, é melhor, e ela entendeu que o Luís XVI, quando recebeu a notícia da tomada de Bastilha, falou assim, é uma revolta em Paris? Aí o seu mordomo disse, não, senhor, não, majestade, não é uma revolta, é uma revolução. Quer dizer, a leitura do mordomo foi brilhante, não era uma mera revolta, não, era uma revolução. Isso está no grande livro da Hannah Arendt, da Revolução, no 6º capítulo, tem essa questão lá. Ou seja, nós estamos vendo uma situação semelhante. Não é um processo revolucionário, evidentemente, guardadas as proporções, mas há um momento de absoluto isolamento. Ou ela lê, ela olha o país, se liberta daquela clique, daquele grupo criminoso que está no Palácio do Planalto e pense o Brasil, se liberte disso e renuncie. Só há esse caminho. Se ela fizer isso logo, melhor para o Brasil e melhor para ela. Quanto mais ela demorar por tomar esse ato, maior a tensão. O dólar passou dos 3, daqui a pouco chega a 4. Porque quando você rompe essa barreira, há uma questão psicológica, a economia funciona muito por isso, por essas expectativas e tal. E nesse quadro de exportações e importações, desse quadro de contas públicas, esse pacote fiscal não passa, já foi ouvido, e não passa nem com projeto de lei. Muito Conversa bem. Fiada. A situação está muito complexa. Vamos para os tweets, porque estão me puxando as orelhas aqui. Eu acabei de twittar, vou começar a ler os tweets, né, para você ver que estamos ao vivo mesmo aqui em TV. Veja, tem um tweet lá no seu Twitter, dizendo assim... Taca-les pau, Vila, e Polaca Raivosa. Polaca Raivosa, eu sou um doce, eu sou uma fofa. É verdade, uma doçura. Eu sou uma doçura, eu não gosto de gente corrupta, safada, sem vergonha. Não dá, né? Gente que rouba o dinheiro do Brasil, pô, não dá, né? Gente que transforma o Brasil numa baderna, daí não dá, né, gente? Dá, mas eu sou fofa, eu sou um doce. É verdade. Tem várias participações aqui de tuiteiros, vamos lá. O Paulo Figueiredo mandou vários tweets pra cá, sim, e todos com uma frase muito semelhante. Ele quer saber o seguinte, olha, o PMDB pegando a presidência. Depois de renúncia, o impeachment de Dilma. Vai fazer melhor? Difícil acreditar. Tem Michel Temer. Eu vou ler alguns aqui, a gente responde em bloco, que são muitos, tá? Claro. O Pibão diz aqui, o PMDB em um mês fez oposição mais efetiva do que o PSDB e o DEM somados em 12 anos. Eles são bons nisso, gente. Todo mundo do PMDB, ó, tá bonitinha nisso. Edmundo, o que de melhor aconteceu neste país desde o ano passado? Diz ele, Teveja e Vila, né? Teveja e Vila. Que coisa bonita. A Joyce que organiza o meio campo aqui, que distribui bem a bola. Nós só estamos correndo atrás da bola. Que nada. Vamos lá. Vila, falando em fracasso, diz ele aqui. Ele está citando uma outra entrevista que depois eu cito aqui para você. Vamos fechar a parte do Petrolão. Pede para o Vila comentar o navio com armas que veio da China para o Porto Brasileiro em Cuba. O Belmarques, o Janot dando graças a Deus por Lula e Dilma não constarem na lista é algo muito suspeito, não acho? Mas muito mais do que suspeito, já falamos sobre isso. Joyce, tem petista em Campinas dizendo que vai sair dia 15 para protestar a favor do PT. São uns bobocas, gente. Melhor nem responder essa gente, né? E o Mal pergunta, qual seria o modelito da renúncia de Dilma Rousseff? Muita gente aqui, gente, fazendo esse comparativo. Será que vai ficar melhor se Michel Temer assumir do que hoje está com Dilma Rousseff? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Michel Temer não é candidato a santo, nem a papa. Não está querendo ser canonizado e de santo não tem nada, absolutamente nada. O partido dele também não é um partido altruísta, também não está querendo colocar candidatos a santo, não está querendo povoar o Vaticano. Não é a intenção do PMDB. Mas uma coisa tem que ficar clara, o PMDB respeita uma coisa chamada democracia, porque é só pela democracia que o PMDB hoje está onde está, porque senão também já estava fora há muito tempo. Claro, né? claro. E a gente tem que entender que existe uma coisa chamada governabilidade. A Dilma não tem conseguido manter essa palavra governabilidade viva. E a palavra, quando não é viva, não serve para nada. E não tem retorno essa questão do governabilidade. Não adianta ela oferecer, dar 10 ministérios para Eduardo Cunha. Não.
não tem jeito. E não tem mais mensalão que dê certo, que dê jeito, petrolão que dê jeito, acabou. Não tem jeito. Então, é realmente uma situação complexa. Agora, é verdade, como um dos twitters colocou a questão do PMDB, é interessante ver como é que ele está atuando. Agora, a gente sempre cobrou aqui, muitas vezes, a ação da oposição. Eu gostaria agora, até acho que em respeito à cobrança, dizer que a oposição tem trabalhado bastante no Congresso Nacional. Por exemplo, quando ela protocolou os pedidos das convocações, como o de Pedro Barusco, 6h30 da manhã estavam lá, né? Não, 4, Vila. 4 da manhã. 4 da manhã. Os assessores, né, gente? Mas os primeiros... Eu contei aqui tudo. Eu fico fofocando aqui para os nossos telespectadores o dia inteiro. 4 da matina tinha assessor. 6 da matina chegaram os primeiros deputados do PSDB. Então, isso é uma coisa... Isso é Brasil e é Brasília. Isso é difícil acreditar, né? Isso é importantíssimo. Quer dizer, então, essa atuação da oposição e essa articulação eficaz, que é importante, desde a eleição do presidente da Câmara, aquela derrota de 1º de fevereiro, quando a gente fazia a história disso daqui, desse momento histórico do Brasil, vai ser determinante, porque perdeu a direção da casa. Imagina se Arlindo Quinalha fosse presidente da Câmara. Não teria nada disso que nós estamos falando aqui. Nós estaríamos vivendo outro momento, né? E o governo perdeu feio. Então a vitória do Eduardo Cunha, que tanto nós falamos aqui que era fundamental para a democracia, está mostrando o que é. Então, e a oposição jogou bem. Jogou com um candidato, que era o Júlio Delgado, e no segundo turno apoiaria Eduardo Cunha. Então essa ação foi correta. E dali para cá, o trabalho feito no Congresso Nacional é digno de aplausos, inclusive em relação à CPI, e junto com o PMDB articulando a criação das subrelatorias, que é fundamental, como deu certo na CPMI dos Correios, foi essencial o papel das subrelatorias. E você retira do PT a possibilidade de sepultar a CPI. Então esses movimentos, até o momento, são absolutamente corretos, mostra trabalho, dedicação, isso de estar às 6 horas da manhã lá para protocolar o negócio, passar todos os dias, ficar acompanhando, atuar organizado e saber que nós estamos decidindo a sorte do Brasil agora, né? A gente tem mais participações aqui, mais um tweet do Bel Júnior, ele diz, olha, ainda há recusa do Ministério Público em ouvir Ricardo Pessoa da UTC. Ricardo Pessoa, amigão de Lula, da Bahia no UTC. As revelações dele são tão perigosas assim para Dilma? Pois é, ainda há recusa sim, mas eu vou já avisar o seu Ricardo Pessoa que a situação vai ficar meio difícil para ele, porque a CPI da Petrobras também vai convocar os empreiteiros, os corruptores, e aí não vai ter jeito, hein? E aí não vai ter jeito. E esse Ricardo Pessoa é um homem-chave. E é estranho como é que até agora não acertaram a delação premiada. Eu não sei, a gente fica sempre com a pulga atrás da orelha. Uma pulga do tamanho de um elefante, de um elefante, porque ele sabe muita coisa, as articulações de campanha na Bahia que envolvem Jacques Wagner, a questão da eleição presidencial. Veja mostrou isso, inclusive. Então, já mostrou. Isso aí, e ele foi capa, inclusive, há 2 semanas atrás, isso aí é essencial. Agora, todas essas articulações com o esquema lulista. É interessante sempre fazer uma pequena diferença, que uma coisa é o criador, o chefe da quadrilha. Outra coisa é a criatura. O chefe da quadrilha teve vantagens materiais, e muita vantagem, e não só ele, como sua família. A criatura, não. Nós veremos algumas diferenças que pode ser que sejam decisivas, usando uma expressão do ministro Marco Aurélio, dessa quadra histórica que nós estamos vivendo tal. Então vamos ficar muito atentos e principalmente nos afastar desses malucos que são antipetistas e que querem ditadura militar. Eu volto a falar nisso daqui. Eu não aguento ler pessoas que falam assim, estamos contra o PT, queremos uma ditadura. Eu nem respondo. É verdade. Eu respondo. Eles são iguaizinhos ao PT. Eles odeiam a democracia e, no fundo, ditadura abre caminho para a corrupção. Ou seja, nós temos de nos diferenciar desses que querem a barbárie. Eles são igual ao PT. Dão as mãos e vão embora. Quem defende a democracia como nós, as liberdades, nós queremos tirar esse projeto criminoso do poder na lei, pela Constituição, seguindo tudo o que ela dispõe. E é possível mudar através disso e nós vamos conseguir mudar. Dilma não acaba o mandato. É impossível, ela tem 2 meses de governo, faltam 46. O Brasil não resiste a 46 meses de Dilma Rousseff. Isso é impossível. Ela não acaba esse mandato e não há retorno. Ela não consegue restabelecer com o Renan Ponte, não consegue restabelecer a ponte com o Eduardo Cunha. Não há condições de ganhar apoio do empresariado. Lá fora, junto aos investidores, ganhar uma confiança. Aqui, articular com os sindicatos. Não tem saída. Ela está absolutamente sem saída. Por isso que a sugestão da renúncia seria um ato de grandeza por parte dela, né?
Muito bem, Vila, babau, mas antes eu quero registrar rapidinho algumas Claro. participações aqui. Tem gente nos acompanhando do Japão, mandando tweets. Fábio, obrigada pela sua companhia da família aí. Parabéns pelo trabalho em TV, Joyce Vila, muito obrigada. Veja, agradece, Vila agradece, Joyce agradece, todos agradecemos, assista o tempo todo, o dia todo, o tempo inteiro, participa aqui comigo. A Beatriz Porto diz, olha, água de morro abaixo e fogo de morro acima, quando o PT quer roubar, ninguém segura. É um partido que tem a cleptomania no sangue, né? Impressionante uma coisa dessa. Ana Rebelo, vocês são demais, nos incentivam a mudar este país como nunca antes. Vocês estão animados hoje, né? Quinta-feira, assim, bom demais, gente. Alex Esteves, impeachment não é opção, é feito jurídico-político, diz ele aqui. Carvalho, adoro TV, já abro toda hora procurando novas postagens. E eu tenho trabalhado, gente, vai, por favor, né? Tô trabalhando um monte aí pra vocês assistirem mesmo. Que mais? Será que o impeachment sai mesmo? Queria ouvir a opinião do Vila sobre a nota do Clube Militar. Vocês acham que o que falta no Brasil é uma oposição forte de direita? A oposição está aprendendo, gente. A gente acabou de falar sobre isso aqui. Muitos elogios, muita gente dizendo grande Vila, muito obrigado. É isso aí, gente. Obrigada, viu? Vocês estão hoje nos dando aqui maior apoio moral, porque Vila está desde as 5 horas acordado. Então, como tem insônia, acordei hoje às 4. Tá? Só que eu fui dormir às 2, Vila, então eu tô pior que você. É verdade. Reinaldo, a gente está dormindo menos que você, tá, Reinaldo Azevedo? Não se ziba, não. Agora, essa questão do clube militar, eu li também a nota. Eu acho que todos devem cumprir a Constituição, os militares. O clube militar está como militares da reserva tal, né? Devem cumprir a Constituição, os militares da ativa, os da reserva devem seguir lá tudo que estabelece lá o regulamento militar. Eu acho que nós queremos a defesa da lei, da ordem e da Constituição. Sempre dizemos aqui, quem não gosta da lei, da ordem e da Constituição é o Partido dos Trabalhadores. Portanto, se tiver doidos, malucos, que para mim são doidos e malucos igual o PT, que acham que tirando o PT vão pôr uma ditadura que vai ser uma maravilha, conosco vocês não estão. Vocês estão do lado do PT. Vocês, é aquilo que eu já falei quando analisei o regime militar brasileiro, né? A democracia foi golpeada à esquerda e à direita, e quem perdeu foi o Brasil. Portanto, é deixar bem claro que nós defendemos a democracia e o dia 15 vai ser isso. Claro que vai ter oportunista lá, inclusive colocados até pelo PT, de falar, viva a ditadura, queremos ditadura, vai ter esses panacas ali. Então, deixar bem claro isso, porque eu sei que a ampla maioria das pessoas, o que elas querem é que saia esse projeto criminoso de poder e que nós tenhamos efetivamente uma democracia. O movimento vem para a rua, é muito claro, o movimento vem para a rua é contra o governo de Dilma Rousseff, contra a crise política, contra a crise econômica, contra essa lambança, contra o desrespeito à Constituição, contra o desrespeito à LDO, contra o desrespeito a qualquer tipo de legislação, contra a roubalheira na Petrobras. É isso, gente. Acabou. A favor da ditadura? Não. É isso. Claro. É bem simples. Assim. Qualquer coisa ao contrário, né? É mais ou menos assim, ó. Primeira disposição e única da Constituição. Todo brasileiro deveria ter, por essência, vergonha na cara. Segundo inciso, revogam-se as disposições ao contrário. É isso, gente. Pronto, estava resolvido o Brasil. Estava resolvido. Eu acho que essa mobilização popular é uma coisa realmente grandiosa. E o PT está furioso com isso, que começa a falar em terceiro turno. Nem insiste que isso é terceiro turno. O vice está te lançando presidente aqui. E eu como vice. Como assim eu como vice? Vamos fazer... Não, senhor. Vamos fazer uma presidência colegiada. Pronto. Presidência colegiada. De ímpar, ela de par eu. Pronto. Resolvido. Maria, mas a gente vai continuar trabalhando assim, né? Porque... Olha só, gente, o Alex Esteves pede aqui um abraço para a Bahia, o pessoal da Bahia que nos acompanha. Muito obrigada, viu, pela companhia de todos. Eu sei que a vida aí também não tá fácil, esse povo do PT, tá difícil, né? Jacques Wagner, como estaria hoje, Joyce? Olha, tá difícil a vida pro lado dele também, tá muito fácil não, do amigão de Dilma. Eu tenho muitos tweets, tantos aqui, mas eu não consigo mais registrar a participação de todos, mas eu leio. E você sabe, né? Quando eu tô com insônia nas madrugadas, eu fico respondendo os tweets aqui e o pessoal do Facebook. Babau, Vila. Você não falou o modelito da renúncia? Bem, a da renúncia teria sido um vestido branco para simbolizar a paz, né? É um vestido... não pode ser tubinho por causa das formas da presidente. Apesar que ela emagreceu agora com a Ravena e tal, né? Mas poderia ser um tubinho. Eu gosto dessa expressão que é dos anos 60, né? Vestido tubinho branco. E ela, eu acho que para simbolizar a paz, ela não vem de vermelho nem de qualquer outra cor. E eu acho que seria uma coisa importante. Em vez dela se preocupar tanto agora no discurso do dia 8 com o cabelo do Celso Camura, com o que o João Santana vai escrever para ela tivesse aquele momento de encontro consigo próprio e falasse assim, olha, eu estou isolada. O Lula me usa, o PT não vai com a minha cara, sou impopular, o país está num caos social e econômico.
é melhor eu voltar para minha casa, cuidar do neto, estudar, é bom. Ela gosta de economia, então estuda. Ela que não fez pós-graduação pode fazer, estudar, se assim for melhor para ela. Renuncie, é um ato de grandeza, porque senão nós teremos um 2015 de enorme tensão, com choques, porque o Lula quer isso. O Lula, para o seu projeto, ele quer jogar brasileiro contra brasileiro, classe contra classe, região contra região. Esse é o seu intuito, porque para ele, que tem como princípio não ter princípio, ele pensa nele, no seu projeto pessoal, de caudilho e tal, e de buscar um cadáver. E isso não vai ocorrer, nós temos de evitar tudo isso. Nós temos de mostrar que é construir um país unido, que nós temos todas as condições para voltar a crescer, basta acabar com a corrupção, basta ter um projeto econômico, basta ter um Congresso que consiga trabalhar em harmonia, com independência, mas com harmonia em relação ao Poder Executivo e que a Justiça cumpra suas atribuições. Eu não aguento mais de ver juiz julgar politicamente, não me interessa. Eu não quero que o Ministério Público também haja politicamente. Tem de agir segundo o que encontra, segundo o que investiga. Foi muito desagradável, vai ficar para a história, Janot, você ter dito que passou a régua, lembra? A semana faz o quê? 10 dias? Passou a régua e ficou muito satisfeito, suspirou que não encontrou nenhum problema com Lula e Dilma. Espera um pouquinho, a sua régua deve ter problemas, porque se eu pegar aquela documentação e passar a régua... A nossa régua vai achar. Acha com a maior facilidade. Não precisa nem de lupa. Nem de lupa. Salta Janot, os olhos. pô, nós não somos bobos, né? O que é isso? Aqui ninguém é trouxa, então precisa levar a sério. Agora, você encaminhou a lista. Vamos ver se agora o ministro Teori, e nós estamos de olho no senhor, e não é de hoje, na segunda fase no Mensalão, o senhor teve um papel que não foi dos melhores. O senhor está lá, o senhor tem de divulgar essa lista. Não significa que a investigação vai ser prejudicada, a investigação pode continuar sob sigilo, mas os nomes têm de ser mostrados. Isso é essencial para que não crie-se todo esse rumor. E é o papel da segunda turma. E vamos ver se finalmente a presidente indica, melhor, ao Senado o nome do substituto de Joaquim Barbosa. Porque é difícil substituir Joaquim Barbosa. Daqui a pouco vai dar 8 meses. Ou daqui a pouco 8 meses. 9 nasce bebê, 9 meses. Daqui a pouco 9 é inacreditável. Agora, ela caiu do cavalo, hein? Caiu. Com a aprovação da PEC da Bengala, acabou a tentativa que era o sonho perfeito de transformar o STF em puxadinho do Palácio Planalto em um braço do Partido dos Trabalhadores. Porque agora a coisa complicou, porque ela ia nomear, ela ia sobrar somente o Gilmar, ia ser 10-1 ali. Agora a situação é muito diferente, os ministros, se quiserem, claro, pode sair, mas aí por vontade própria, o caso do Celso de Mello a partir de novembro e tal, mas aí é outra história. Então isso é muito importante, que você impede, é mais uma derrota sentida do governo. É incrível, Joyce, como de 1º de fevereiro até hoje, o número de derrotas que o governo teve no Congresso Nacional. Muito bem. Vale o próximo aqui entre nós. A gente fazer conta, né? O número de derrotas. É verdade. Muito bem, gente. Obrigada pela participação de todos. Vocês aí de norte a sul do Brasil participando aqui comigo. Quem está participando no Japão, tweet do Canadá, tweet da Alemanha, tweet... Olha, gente, obrigada, viu? Fico feliz demais. Tem gente dizendo, amo vocês. A gente também ama vocês. Momento lindo aqui em TVeja. Obrigada, Vila. A gente se vê na semana que vem. Semana que vem estamos aí. E a programação aqui em TVeja, tvdeveja.com não para. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Amanhã você vai ficar sabendo, às 11 da manhã, aqui em TVeja, por quê? Mesmo que Teori Zavascki se negue a divulgar a lista que está nas mãos deles, os nomes dos políticos, porque essa lista não vai ficar na gaveta, não. Ela será publicizada sim, mas eu só conto para você amanhã às 11. Então a gente se vê. Tchau.